Hoje numa que fala, vamos falar sobre segunda opinião médica. Vamos falar sobre isso por quê? Porque eu lembrei, conversando com uma pessoa que eu gosto muito, eu lembrei que quando eu era bem jovem, eu tive que operar de mioma do útero. Eu tive que fazer a cirurgia, mas antes de fazer a cirurgia, não, minto. Deixa eu organizar aqui meus pensamentos. Eu tive que operar de mioma do útero e eu operei. Depois de alguns anos, veio outro mioma, igualmente grande. E daí o médico queria operar. Eu tava mais tranquila, que eu já tinha feito uma cirurgia uma vez. Então eu vi que não era assim tão difícil. Perdão. Eu vi que não era assim uma coisa tão difícil e falei, vamos operar. Mas eu não lembro o que aconteceu que eu quis consultar um outro médico. Olha onde que eu guardo o negócio. Sabe que uma vez, deixa eu contar pra vocês, uma vez minha professora de passinho, ela tava com uma sacola com as coisas dela. E eu olhei para aquele pacote dela e ela se sentiu mal, mas eu não olhei com julgamento ou achando que nossa, ela tava com as coisas, com as maquiagens, eram maquiagens, eram coisas assim, sabe? Que estavam numa sacola. E ela disse assim, na hora que ela viu que eu olhei, ela virou pra mim e falou assim, ai, é que eu peguei rapidinho, não sei o quê. Mas, gente, eu não tava em nenhum momento julgando, sabe? Que ela tava com as coisas numa sacola e vez de estar numa bolsinha e tal. Não, não é isso. Porque, ó, eu vivo com as coisas assim também. Então, voltando lá na segunda opinião médica. E eu não lembro o que foi exatamente que eu tava na dúvida, que eu fui consultar um outro médico. E acho que o outro médico falou exatamente a mesma coisa que meu médico já tinha falado, era o ginecologista, né? E quando eu voltei no meu ginecologista, eu comentei com ele, porque eu sou uma pessoa muito sincera, eu não consigo guardar as coisas pra mim, você não vai me ver não falando pra você uma coisa que eu já falei de você pros outros. Então eu sempre vou falar, porque eu não consigo, é de mim, eu falo. E eu lembro que eu comentei com o meu médico, falei, olha, eu fui em outro médico, não sei o quê. Gente, ele virou pra mim e falou assim, você tá duvidando do meu diagnóstico? Ele me intimidou, sabe? De uma certa forma, assim, ele me assustou, assim, sabe? Me deixou... E eu fiquei sem saber o que falar. Quer dizer, eu não lembro o que eu falei, né? Mas quando me pega de surpresa, eu sou o tipo de pessoa que eu não sei o que falar. Não sei se vocês lembram daquele quadro do Jô Soares que tinha, assim, que falava, sabe? Que, tipo, ele tava lá, sei lá, 2 dias depois, ele tava numa fila dele. É porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, sabe? Porque eu tenho direito de pegar uma segunda opinião. Porque qual é o problema? Sabe, assim, ele falava uma coisa que ele deveria ter falado em determinado momento para uma pessoa, ele ia responder não sei quanto tempo depois. Então, assim, eu sou mais ou menos assim, quando eu não tô preparada. Às vezes eu tenho a resposta, às vezes. Mas não é uma coisa assim que eu vou dizer assim, nossa, eu tenho sempre a resposta na ponta da língua. Não, não tenho. Não é de mim, assim, ter a resposta na ponta da língua. Não é de mim isso. Às vezes, claro, se eu já passei por determinada situação, eu até consigo falar. Mas se não, o meu raciocínio, assim, ele não é tão rápido, sabe? Não é uma coisa assim que funciona, papum, falou, bateu, levou, né? Não é assim que funciona pra mim. Então, eu não lembro exatamente o que eu falei, mas eu lembro que eu fiquei, assim, um pouco chocada. Porque eu tinha direito de buscar uma segunda opinião. Eu sei que deve ser difícil pro médico, né? Um médico que pensa assim, que você precisa confiar nele e que ele já tá te dando o melhor dele e tal, né? Talvez tenha sido justamente naquela época em que os médicos ainda tinham meio que a informação privilegiada. Talvez não, foi porque naquela época não existia internet, não existia... Talvez estava começando a internet, mas não existia assim, essa informação
né? Que todo mundo tinha acesso à informação. Não, era diferente, sabe? Então, eu lembro que ele ficou assim, bem indignation, sabe? Ele ficou bem... Ai, como assim você está procurando uma segunda opinião? Como assim você está duvidando? Gente, mas a gente fica com medo, né? E hoje, conversando com uma pessoa que eu gosto muito, essa pessoa me disse que ela foi procurar uma segunda opinião e tal. Até porque hoje as pessoas meio que têm isso como praxe, né? Você vai no médico, você tem a primeira opinião e você vai em busca de uma segunda opinião. Sim, você vai. Porque é o natural, não é? Acho que hoje todo mundo faz isso. Mas eu lembrei dessa vez que aconteceu esse episódio. Lembrei disso. E assim também, outra coisa, né, que eu... Falando sobre médicos, né? Eu acho que o médico também deve perder a paciência com a gente, né? Porque... Deve não, né? Perde. Até um amigo meu, que é meu amigo de anos, eu vi que algumas vezes ele perdeu a paciência comigo, sabe? Ele não tinha, assim... Ele se chateava com alguma coisa que eu falava, e daí eu percebia. Deixa eu pegar um papel. Hoje eu tô tudo largo, não sei se eu gosto dessa combinação tudo largo. Então eu percebia que ele se chateava com algumas coisas. Por exemplo, teve uma vez que esse meu amigo médico, ele era um cara assim que ele era muito bom pra mim, sabe? Ele parecia ser um ser humano assim incrível. Parecia não, ele é, né? Um ser humano assim incrível. E daí o que eu fiz? Mas não foi por mal. Eu tinha uma mulher que trabalhava comigo, uma senhora, e ela não tinha plano de saúde, ela não tinha condições, ela tava doente. E eu mandei ela lá no consultório dele pra ele atender de graça. Falei assim, ele te atende porque ele é bom. Mas é que ele mesmo comentava, né? Eu sei que hoje eu saberia que eu não tenho esse direito, mas ele comentava na época que ele atendia muitas pessoas de graça, que ele entrava dentro de um ônibus e atendia as pessoas dentro do ônibus. Mas daí era naquele momento, né? Não era pra ficar mandando pessoas no consultório dele de graça, né? Tem essa diferença, eu sei hoje. Mas, sei lá, na época eu achei que podia fazer isso. E lembro que ele não gostou. E teve outra vez também, porque os médicos são fogo, né? O que eu pedi pro médico? Eu pedi alguma coisa pra ele, ele olhou pra mim e falou assim, nunca mais me peça isso. Acho que eu pedi também pra atender uma pessoa fora do plano e tal, e ele, sabe, não, tipo, e eu fiquei assim, falei, tá bom, desculpe, não é minha intenção. Tanto que muita gente pede pra mim, quem que é o médico que te acompanha e tal. Então, assim, eu tenho 2 médicos que me acompanham com essa questão de suplementação, que um deles é esse meu amigo. Os 2 são meus amigos, né, na verdade, porque médico de tantos anos acaba virando amigo. Mas esse eu já conheci, ele já era médico. E vou nele sempre que dá. Ele é muito bom, ele é muito mente aberta. Ele é a favor de suplemento, ele que me indicou a Deforte há 1000 anos atrás. Então, assim, ele é um dos médicos. Eu cheguei pra ele e falei, olha, eu tô com várias pessoas na internet perguntando, você quer que eu indique você? Você quer que eu indique você como médico? Mas eu não quero nada. Eu falei, eu não quero porcentagem, não quero nada, só pra poder indicar pras pessoas, né, pras mulheres, o mesmo médico que eu, porque elas querem alguém de confiança. Ele falou, Verônica, eu não tenho como, porque hoje ele é político, ele não é só médico mais, sabe? Então ele não quis, ele achou melhor não se comprometer. Então tá, aí eu não consegui passar pra vocês. Aí meu outro médico, ele é meu amigo antes de ser médico. A gente se conhece desde que a gente tinha 18, 19 anos. Só que esse meu outro amigo médico, ele trabalha e ele não tem tempo. Ele não consegue. Eu já queria muito, eu já cheguei a sugerir pra ele,
Falei assim, vamos trabalhar juntos? Eu fico de secretária sua, você fica de médico. Você fica de médico, ele é médico, né? Eu fico da sua secretária e eu vou, né, marcando os pacientes e tal. E você não precisa mais, que ele é funcionário público, eu acho, de um lugar. E ele não quer, sabe? E também não tenho como indicar. E daí por isso que eu falo pra vocês que esse meu amigo médico também tem mais uma questão. Ele é uma pessoa diferenciada. Ele trabalhava em vários lugares, mas mandaram ele embora porque ele não consegue atender um paciente em 10, 15 minutos. Ele não consegue. Ele recebe o paciente, ele fica com o paciente pelo menos 1 hora. Ele é lento, ele é atencioso, ele é minucioso. Ele não... Sabe? Então, muitas vezes eu lembro que o lugar onde ele trabalhava ficava querendo exigir dele para que ele acelerasse, né? Vamos, atenda mais gente, não dá, não sei o que, você atende muito devagar e tal. E ele não conseguiu, sabe? Então, ele tem essa questão, ele atende com muita calma, que assim é o jeito dele. Mas ele é um excelente médico. Para diagnóstico, ele é excelente. Ele escuta a gente. Ele não acredita muito em suplemento, sabe? Ele já fala assim, é um alimento. Pode, mas não vai resolver a questão, sabe? Então ele é assim. Mas também não consigo indicar para vocês por conta da falta de tempo. Mas ele seria, assim, sensacional. Eu acho que eu faria um trabalho também muito bom com ele, se ele quisesse. Talvez quando ele se aposentar, né? Talvez a gente consiga fazer esse trabalho. Porque eu acho que ia ajudar muita gente. Eu acho que ele ia ajudar muita gente. Ia ser bom pra ele e pras pessoas mais ainda. Porque ele ia dar atenção, foi ele que diagnosticou o meu pai com hipotireoidismo. Quando ninguém percebia naquela época. Hoje os médicos todos já, né, dão o exame para fazer. Na época não davam. E ele, pelos sintomas que eu descrevia, ele diagnosticou meu pai. Então eu confio muito nele, sabe? Muito. Confio demais. E gostaria de um dia realmente poder indicar pra vocês e ele ajudar todos vocês, né? Homens, mulheres. Porque ele realmente é bom. É um bom médico. É atencioso. É minucioso, é preocupado. E isso é muito importante, né? Hoje em dia, muito mais hoje em dia, né? Porque hoje em dia as pessoas não querem ficar de olho, não querem gastar muito tempo, querem acelerar e atender o máximo de gente possível, né? Claro. Que não é generalizando, né? Que sempre tem os médicos bons. Eu já contei pra vocês do meu tricologista, né? Que, nossa, mudou da água pro vinho. Mas tudo por conta da necessidade, né? Mas a essência dele continua boa, eu sei.
eu acredito muito no ser humano. Nossa, já tá ardendo. Adoro esse batom, esse gloss. Nunca gostava de gloss, agora eu tô encantada com gloss. Obrigada pela companhia. Fala aí se você já teve alguma situação com médico. Comenta aí, quero saber qual foi a situação que você vivenciou. Comente. E muito obrigada pela companhia. E até o próximo Maqui Fala.